Há tradições que seguimos uma vida inteira, muitas vezes por hábito, sem nem mesmo saber o porquê. Comer bacalhau na Sexta-feira Santa é uma delas. Mas qual é a origem do bacalhau e como ele veio parar aqui no Brasil e fazer parte da nossa culinária nessas tradições religiosas? Se liga aí nesse vídeo. O consumo do bacalhau é milenar. Existem registros já no século IX sobre o processamento de bacalhau na Islândia e na Noruega. Os vikings são considerados os pioneiros na prática de secagem de peixe ao ar livre. Como eles não tinham sal, eles apenas secavam o peixe até que se perdesse uma grande parte do seu peso. E aí o peixe ficava duro como uma tábua de madeira, porque assim ele podia ser conservado e consumido aos pedaços durante as longas viagens que eles faziam. Mas se deve aos bascos, povo que habitava as regiões da Espanha e da França, o início da comercialização do bacalhau. Os bascos conheciam o sal e existem registros já no século XI de que eles realizavam o comércio do bacalhau já curado, salgado e seco para preservar o alimento por mais tempo. Mas embora a história do bacalhau aponte para o pioneirismo dos escandinavos e para o empreendedorismo dos bascos, se deve aos portugueses o reconhecimento por introduzir de fato o bacalhau na culinária da forma como ele é feito nos dias de hoje. Só que, curiosamente, os portugueses só foram conhecer o bacalhau já no século XV, próximo das grandes navegações, justamente pela necessidade de ter alimentos que não fossem perecíveis para suportar as longas viagens que levavam, às vezes, mais de 3 meses para atravessar o Atlântico. Então, o bacalhau foi uma revolução na alimentação durante esse período das grandes navegações, porque na época os alimentos estragavam com muita facilidade, já que não tinha geladeira para conservar, e isso também limitava a comercialização dos alimentos. E o método de salgar e secar, além de garantir uma ótima conservação, também mantinha os nutrientes e apurava o paladar. Há relatos já que os portugueses fizeram tentativas com vários tipos de peixes da costa portuguesa e que nenhum deu tão certo quanto o bacalhau. E o motivo disso é que a carne do bacalhau favorece a concentração por conta do baixíssimo teor de gordura e da alta concentração de proteína. E por isso ficou conhecido como o peixe ideal para as grandes navegações. E aí, ao longo dos tempos, o bacalhau foi sendo introduzido na alimentação dos portugueses e até hoje uma das principais tradições da culinária portuguesa, que inclusive são os maiores consumidores de bacalhau no mundo. Só que é claro que um produto de tamanho valor para a época despertou interesse comercial dos países com frotas pesqueiras. E isso fez com que ocorressem vários conflitos ao longo do século XVI para se ter o controle da pesca do bacalhau, um período que ficou conhecido como as Guerras do Bacalhau. No final das contas, a Noruega acabou se tornando a pioneira na industrialização do peixe, e a partir daí começou a acontecer uma crescente demanda para toda a Europa e também nos tempos mais recentes aqui para a América, transformando a Noruega no maior polo mundial de pesca e de exportação do bacalhau. Mas como é que um peixe de origem escandinava das águas frias da Noruega veio parar aqui no Brasil e ser um prato típico dessas tradições religiosas? O hábito de comer bacalhau veio para o Brasil através dos portugueses, já na época do descobrimento, justamente por ser um dos poucos alimentos que eles conseguiam trazer durante as navegações. Mas foi só com a vinda da corte portuguesa de Dom João VI, lá no início do século XIX, que esse peixe típico do Mar Frio começou a se difundir e incorporar as receitas mais sofisticadas da época, principalmente para compor a mesa da alta corte. Tanto é que foi só em 1843 que a Noruega oficialmente exportou a primeira carga de bacalhau aqui para o Brasil. E a cultura de se comer bacalhau na Sexta-feira Santa vem justamente dos portugueses.
porque existem diversas tradições nesse período de Páscoa, né? Mas talvez uma das mais conhecidas seja a ausência de carne vermelha na mesa dos fiéis. O jejum de carne vermelha é uma tradição que surgiu na Idade Antiga, mas que se consolidou na Idade Média, onde a Igreja Católica nessa época tinha um rigoroso calendário, onde os cristãos deveriam obedecer aos dias de jejum da Quaresma. E nesse período era recomendada a exclusão de carne vermelha, considerada carne quente, como forma de respeito ao sacrifício de Jesus ao ser crucificado. Já o bacalhau, por ser considerado uma carne fria, tinha seu consumo incentivado pelos comerciantes nos dias de jejum, uma vez que era uma carne nova, recentemente descoberta, então era uma novidade no mercado de peixe. E por ela não ser perecível, ela não estragava durante esse período de Quaresma. E todo esse contexto levou o bacalhau ao longo dos anos a ter essa forte identificação com a religiosidade e a cultura do povo português, uma vez que na grande maioria eram cristãos católicos. Na verdade, essa privação deveria durar todo o período da Quaresma, mas com o passar dos anos, os costumes vão se perdendo, né? Mas a tradição do bacalhau, ela se mantém forte em praticamente todos os países de língua portuguesa, principalmente na Páscoa, né? Que é uma data expressiva para a comunidade cristã. E foi assim, através de uma história milenar que teve início lá com o povo viking e que cruzou as grandes navegações, que o bacalhau foi sendo introduzido na nossa gastronomia, principalmente nessas festividades religiosas. E você gosta de bacalhau? Tem o costume de comer na Sexta-feira Santa? Acha um absurdo o preço que é cobrado nesse período de Páscoa? Escreve aí pra gente e conta a sua história. Se gostou do vídeo, deixa um like, curte aí o nosso canal e acompanha a gente lá no Instagram, no @NutriGustavoLuiz, para ficar por dentro de todos os assuntos que envolvam nutrição, atividade física, emagrecimento e saúde. Combinado? Um abração e até o próximo vídeo.